Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado.
tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados. Se você precisa divulgar o seu negócio ou o seu logotipo, não há lugar melhor do que o podcast de Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Quer tirar o seu podcast do papel? O Capaz Studio é o lugar perfeito para você. Estrutura completa com equipamentos profissionais de áudio e vídeo, ambiente moderno e confortável para você gravar com qualidade e impressionar sua audiência. Espaço climatizado, microfones e câmeras de alta performance, iluminação ideal para vídeos incríveis, suporte técnico durante a gravação. Seja para entrevistas, bate-papos ou episódio solo, o Capaz Studio oferece tudo o que você precisa para focar apenas no conteúdo. Reserve já a sua gravação e leve seu podcast para o próximo nível. Entre em contato e agende o seu horário. Promoção imperdível no Bar do Adrianinho. Toda quarta e quinta-feira tem porção de frango empanado por apenas R$ 36,90. Chama os amigos e vem curtir com a gente. Rua Duque de Caxias, 301. Americana, SP. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 17 horas às 23 horas e 59 segundos. Siga nas redes sociais. @Bar do Adrianinho, ambiente descontraído, porção caprichada e aquele atendimento top que você já conhece. Mecânica Americanauto, Shopkramer Americana, Grupo Costa, Imperial Motors, Irapuru Pet Center, Licença Online, Lima e Silva Seguros, Margutti Multimarcas, Mortratrum, Estética Automotiva, Movelaria Margutti, Optilar Óptica, Escalaço Arte em Crochê. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Olho na Cidade. Hoje eu tenho o prazer de ter um bate-papo mais que especial aí. Uma grande pessoa aí, celebridade na cidade americana aqui. Uma pessoa muito do bem aí, quem conhece sabe do que eu estou falando aí.
meu grande amigo aí, pastor Ailton. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, apenas uma correção, não é grande nem é celebridade. Ah, é sim, viu? Quem conhece Não, sabe de jeito nenhum. que é feito Tudo bem. aqui na cidade. Que prazer estar Pessoa- aqui. Não, mas não. Eu que agradeço. Quero mandar uma boa noite que o pessoal está nos assistindo aqui. Meu grande amigo, meu irmão Kleber Okamoto aí. O Wellington Buenos aí dando boa noite para nós. Meu grande amigo Biancarelli. Boa noite, Biancarelli. Joana Dark. Dando Minha boa irmã, noite aí. lá em Minas Gerais. Aí, um abraço, meu Olha. irmão. Minha sogra Vânia Talasso. E estamos começando mais um podcast de Olho na Cidade. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí com o pastor Ailton, conhecendo um pouco da sua história. Estou à sua disposição, Paulo. Um grande escritor também. Escreveu quantos livros já? Três Três livros. já. Três Eu livros. cheguei aí no lançamento, acho que de dois. Terra de Refúgio. Foi Isso. esse daqui. É. Eu falo sobre a imigração Esse daqui norte-americana e a implantação do protestantismo americano em Santa Bárbara do Oeste. Mostrando um pouco da história, da formação da cidade. da grande influência, né? Isso. Quando eles chegaram aqui de 1866 até 1890, muitos americanos vêm para cá, né? Então, e a presença deles acaba contribuindo para o desenvolvimento da cidade e também para a implantação do protestantismo aqui na região. Então, eu conto essa história ainda nesse livro aí. Não, que bacana. O outro, Esse outro aí. esse aqui são as minhas heresias, né? São os meus textos que eu publiquei na imprensa, nos portais e tudo. Inquietações. São vários textos, vários assuntos de política, futebol, do dia a dia da cidade, enfim. É as coisas cotidianas nossas. Né? E esse que você foi o último que você escreveu. É esse aqui sobre o protagonismo da mulher na canção de Chico Buarque de Holanda. Você sabe, Paulo, que Chico Buarque tem mais de 400 músicas onde ele canta sobre o universo feminino. Então, em 2020, eu recebi um convite para fazer parte. Esse aqui não sou o único autor, sou apenas um dos autores, né? Onde eu escrevi sobre 5 músicas do Chico Buarque. E esses são os textos que eu publiquei. Não, muito bacana aí. Mandar um abraço aqui para Eleude Dias. Minha irmã também, mora em São Minha irmã Paulo. também, dando boa noite para nós aqui. Gente boníssima. Bacana. Abraço, Eleude. E pastor, como você começou sua caminhada no Ministério Presbiteriano e o que te motivou mais a seguir essa vocação? Paulo, nós entendemos que a vocação é um chamado de Deus, né? Em 2016, eu tinha 17 anos, 1983, eu senti o desejo de ser pastor. Mas pastor tem que falar e falar bem. E eu tinha pavor de falar em público, tinha medo de microfone. Então, fiquei na luta ali. Com 19 anos, larguei lá a minha cidade, Ipanema, e vim para Campinas estudar teologia. Me tranquei aqui 4 anos no seminário de Campinas e quebrei aquele medo que eu tinha de falar em público, não é? E o Deus que me chamou me capacitou. Quando eu era estudante aqui em Campinas, eu vim aqui em Americana fazer estágio aqui, trabalhar com a igreja presbiteriana. Depois de formado, eu voltei para Minas, mas o conselho daqui me convidou e me repatriou para cá. Então eu voltei para cá, fui pastor 4 anos em Minas Gerais, depois de ordenado ministro presbiteriano. E voltei para cá em 92, já estou aqui mais de 32 anos aqui como pastor. Né? Pouquinho, né? Pouquinho, graças a Deus. Vou mandar um abraço aqui pro meu tio Newton Dias. Aí eu acho que o tio também deve ser presbiteriano. Tio, coloca aqui depois qual igreja o tio frequenta. Se eu não estou enganado, eu acho que ele é presbiteriano de Santa Bárbara também. Ah, é? Newton Dias. Newton Dias. Newton Dias, meu tio Pode aí. ser, tem muitos conhecidos aqui na Forte região. abraço. E você foi pastor da presbiteriana aqui em Americana? Aqui em Americana só na Central. Só na Central? A única igreja até hoje. Eu cheguei aqui com 27 anos e acabei de completar agora, dia 30 de agosto, eu completei 61 anos. Então, eu tinha 27 anos. Olha Cabelinho só. preto, bigodinho preto. Hoje está tudo branco, né? Não, mas é bacana isso, né, rapaz? Estamos aí, graças a Deus. A igreja presbiteriana está aqui muito antiga na cidade, né? Aliás, nesse livro eu conto isso. Ela chegou aqui em 1870. Ela se organiza como igreja americana. 35 anos. 155 anos. Ela precede a cidade. A cidade vai ser 1875, que quando vão organizar a estação ferroviária, né?
Então a nossa igreja aqui, ela é muito antiga, ela é de 1870. A Americana possui quantas igrejas? Hoje nós temos 10 igrejas 10 presbiterianas. 10 igrejas presbiterianas. Espalhado para a cidade Espalhadas, toda. isso. Zanaga, Cidade de Jardim, Jardim São Pedro, aqui, enfim, 10 igrejas. É que duas estão, que eu falo que estão no casco aqui, que é Cidade Nova e Jardim Europa, que pra gente é Santa Bárbara, mas nós contamos como se fosse americano. Tá. Ao todo são 10 igrejas presbiterianas. Não, que bacana. É. E quais foram os maiores aprendizados que a fé trouxe na sua vida pessoal e também na sua atuação pública? Ô, Paulo, a nossa vida é um constante aprendizado, né? Nós nunca vamos deixar de aprender, né? A cada dia que você acorda, que você coloca o pezinho para fora da cama, você tem algo a aprender, não é? Então, aprender, não esquecer, não perder nunca a humildade, não é? Não sempre estar com os pezinhos no chão, não é? Aprender a respeitar as pessoas, A diferença, né? aprender a respeitar o diferente de você, né? Escutar, né? A escutar o Hoje em outro, dia tá uma coisa totalmente complicada, né? aprender que o diferente pode me ensinar muito mais do que com o igual. Sim. Eu aprendi isso, né? Aprendi a derrubar muros e fazer pontes entre as pessoas, né? Então eu muito cedo no meu ministério eu aprendi a fazer isso, a respeitar as pessoas, até aquele que tem uma fé diferente ou até aquele que não tem fé. Tem gente que fala, pastor, eu não creio. Mas tudo bem, mas vamos conversar sempre, vamos dialogar, vamos sentar na mesa. Então, aprender a respeitar as diferenças. Uma hora ele pode, o coração dele ser tocado. Exato, então eu não fico bravo com a pessoa que fala, Deus não existe, não, porque é a opinião dele. Sim. Eu tenho amigos que enfim. Então, o meu grande aprendizado é isso, aprender a respeitar o outro diferente, respeitar a opinião dele e fazer pontes entre as pessoas, né? Não construir muros. Eu não gosto de muros, eu gosto de pontes, né? De fazer ponte entre as pessoas. E aprendi isso, que eu aprendo muito mais com o diferente do que com o igual, né? Então, isso nos enriquece, a nossa vida fica mais dinâmica e ela é enriquecida com a presença de outras pessoas na sua vida. Sim, né? porque você lidar com o conveniente é fácil, né? A pessoa Sim. que pensa igual você, que E- fala com o famoso amém para tudo que você fala, né? Fica fácil, né? Exato. Não é. Não que seja ruim. Não, assim, de uns tempos, 2018 para cá, ficou mais difícil, né? Sim. A polarização política tomou conta do país, né? Então isso ficou assim terrível. Hoje às vezes eu evito, sei lá, vou pensar 10 vezes antes de postar alguma coisa que envolva política para não magoar a pessoa, para não. Então eu evito. Eu prefiro ser magoado do que magoar alguém. Porque às vezes né? pode ter uma interpretação errada do seu ponto de vista. Isso. E você tem pessoas que seguem você. É. Tem pessoas que têm você como um norte e às vezes Sim. por alguma coisinha aí a pessoa pode sair do caminho, né? E a igreja presbiteriana aqui era muito antiga e sempre foi atuante. Nós temos aqui hoje o Serviço Social Presbiteriano Americano, que trabalha aqui no Matiense, que trabalha com a proteção social básica. Nós temos o Benaiá, que trabalha com a proteção social de alta complexidade. Benaiá é da presbiteriana. Que é um abrigo de idosos, né? Então, no Terra América, né? Isso, essas duas ONGs da igreja, o CESPA, que é proteção social básica, trabalha com crianças e adolescentes, atua aqui na Matiense com o serviço de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e o Benaiá, que é um abrigo de idosos, é um serviço de alta complexidade. Por quê? Porque é 24 horas por dia, é um abrigo, não tem... E sem contar que lá é referência. Então aí essas duas entidades me levaram para os conselhos municipais, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal de Álcool e Drogas. Então, e aí, nesses conselhos, você acaba ali também fazendo amizades, construindo perfil de ser uma pessoa que está preocupada com o ser humano, né, e tudo. E a nossa igreja sempre foi muito atuante aqui na cidade, né?
Além do CESP, o Benaiá, nós temos hoje o Amor Exigente. Eu trouxe para cá o Amor Exigente. Quando eu conheci o Padre Haroldo, em Campinas, conheceu o Padre Haroldo, não? O Padre Haroldo, ele era um texano que veio para cá em 64 e trabalhou a vida inteira tentando recuperar dependentes químicos, pessoas que são usuários de álcool, maconha, cocaína, crack. E eu conheci o Padre Haroldo. E aí o padre me desafiou a trazer para cá o Amor Exigente. Então funciona, nas quintas-feiras nós temos um grupo de apoio que chama Amor Exigente, que é para apoiar famílias que têm problemas com dependência química, não é? E mais recentemente nós temos ali o Cara Limpa, que é um projeto que acontece às terças-feiras, aconteceu ontem, que é para atendimento à população em situação de rua. Lá na igreja. Lá né? na igreja. Toda terça-feira as pessoas vão lá, nós temos uma lavanderia lá em cima, 2 banheiros embaixo, as pessoas entram, recebem uma roupa nova, uma toalha e vai fazer a sua higiene pessoal, tomar um banho, fazer a barba, cortar o cabelo e tudo, né? E depois de tomar o banho, trocar de roupa, deixar a roupa suja, que a gente vai lavar a roupa dele e vai deixar lá limpinha, enquanto ele depois senta para tomar um lanche, e nesse entrar, tomar um banho e sentar, a gente tenta sempre transformar o status quo daquela pessoa, né? Para encontrar um trabalho, fazer o recâmbio dele para a sua cidade, fazer com que ele volte a encontrar com a família, tentar tirá-lo da rua. Esse trabalho acontece todas as terças-feiras, das 13 até às 16h30. Como eu disse, pelo menos ele tem algum dia de dignidade, né? Pelo menos no banho, né? Porque Sim. principalmente, imagina você, às vezes o homem, às vezes fica 1, 2, uma mulher que está menstruada, ficar sem banho, na rua. Né? Aliás, esse trabalho nasceu no coração de uma pessoa da igreja que foi levar a marmita para uma pessoa de rua, e uma moça, né, falou assim: ai moça, eu obrigado pela comida e tal, mas eu daria tudo por um banho. Aí aquilo mexeu com essa moça da igreja, a senhora da igreja, e ela então nos procurou, e aí a gente abriu lá o Cara Limpa, que é um trabalho que atende a população de rua todas as terças-feiras, lá na Rua 12, ali no Salão Social da Igreja Presbiteriana. E é uma coisa tão simples, né, rapaz? É uma coisa boa, simples, né? Um banho, a gente falou um banho. Um banho. Nossa, você não tem ideia da pessoa. A pessoa entra e quando sai, pastor, muito obrigado. Eu tava 2 semanas sem tomar um banho, 1 mês sem tomar um banho. Chegam lá, parece um bicho, né? Aí toma um banho, faz a barba, corta o cabelo, põe uma roupa nova. Isso mexe com a autoestima da pessoa, né? Então esse é um trabalho que acontece ali também na Igreja Presbiteriana, Paulo, todas as terças-feiras. Não, bacana. Deixa eu mandar aqui um beijo para minha esposa, senão... Senão tem que fazer média, né? Não, tem que fazer. Um abraço aí pro meu grande irmão aí, Paulo Togami, dando boa noite aí. Meu tio tá falando que ó, ele é da IP Luz do Mundo. Ah, sim. Reverendo, é bem história. Aí, ele, não eu, né? Daí ele começou assim, ó. Participo muito dos encontros de casais. A igreja sim, isso. Muitos casais foi abençoado por esse trabalho. Aliás, vai ter agora. Fala pro pastor falar um pouco sobre o encontro de casais. Isso, vai ter agora nos dias 27 e 28, no último final de semana de setembro, vai ter o encontro de casais com Cristo. Nós fazemos lá no CIEP do São Vitor, que é um trabalho fantástico, Paulo. Todo mês tem? Não, nós fazemos... Na verdade, esse trabalho, com a pandemia, nós tínhamos parado e estamos agora retomando esse trabalho, Encontro de Casais com Cristo. É um trabalho fantástico. Acontece um sábado e um domingo. Você poderia ir com sua esposa, não vale a pena. Vale a pena mesmo, é fantástico, é diferente de tudo aquilo que você já viu na sua vida. Acontece agora nesse mês de setembro, no último final de semana de setembro. Né? Aqueles ouvintes que quiserem receber o convite, tudo, é só ligar na igreja, ou passar na igreja, pegar uma fichinha lá e tudo, tem todo um processo. Na igreja central. Isso, Rua 7 de Setembro, ali em frente, esquina com a Rua 12 ali. Vale a pena, viu? Não, vale a pena. Que bacana.
Mandar um abraço aqui pro Eduardo Sig Martins. Meu aluno de futebol. Seu aluno de futebol? Meu aluno de futebol, eu dou aula de futebol, né? Também? Eu não jogo mais, só dou aula agora, né? Olha esse O bacana. Du é gente boníssima, São Paulino, doente. São Paulino, olha, eu já fui sofredor também. Agora não ligo mais muito pro futebol. Du é diácono da nossa igreja. Um abraço, Eduardo, moço muito bom, uma simpatia de pessoa. Eu tô brincando com ele, que eu dou aula, ele que joga futebol, enfim, Ele tá falando grande pastor e grande professor. Exato, bondade dele. Que é isso. E indo pro assunto aqui da secretaria que você trabalhou como secretário Sim, de assistência social sim. aqui de Americana, esse bate-papo que você teve com os moradores de ruas aí, a maioria, o que levou eles a decepções? Tem as mais variadas histórias, sabe? O que leva uma pessoa a ir para a rua, né? E perder o rumo completo da sua vida. Tem muitos, assim, briga na família, às vezes a maioria deles são dependentes químicos, né? Usa o maconha, o cocaína, o crack, a família às vezes não aguenta mais, a pessoa, a vida de uma família que tem dependente químico dentro de casa vira um inferno. Não é fácil, né? Não é fácil. Então, muitos deles preferem ir para a rua. A rua, às vezes, ela dá uma sensação de liberdade, porque o cara não tem mais horário. Aqui, Americana, antes de sair da secretaria, nós colocamos aqui um abrigo para abrigar 100 pessoas de rua. Né? Nunca chegamos a ter 100 pessoas no abrigo. Por quê? Porque é difícil você convencer a pessoa Não querem regras. a sair da rua. Por quê? Porque na rua ele está livre. Lá no abrigo você tem regras. Você tem horário para levantar, você tem horário para almoçar, você tem, enfim, e o cara não aceita. Né? Por quê? Porque ele está acostumado com um tipo de vida, além da dependência química, que às vezes fala mais alto. A dependência química, Paulo, é uma doença que não tem cura. Não existe cura para dependência. A cura é: eu sou impotente perante o álcool, perante a droga. Ele aceita. Eu preciso fugir de certos ambientes, eu preciso evitar certos amigos. Eu não posso com ela, ela é mais forte do que eu. Quando o cara está consciente do seu problema, então é a conscientização. Olha, eu não posso tomar uma cerveja, não posso tomar um vinho, porque se eu tomar, a vaca vai para o brejo. Não tem limite, né? Ele Tem perde limite. Por quê? Porque é química, é dependência química, o organismo dele não aguenta. Então, ele tem que... E a maioria deles são dependentes químicos, então é muito difícil tirar uma pessoa da rua hoje. Não é impossível, nós já tiramos. Eu tenho aqui um amigo meu que é empresário, e falou assim: pastor, quem o senhor me encaminhar para a minha empresa, eu dou um jeito de arrumar um emprego. E ele tem feito isso, tem cumprido a palavra dele. Às vezes, pastor, não aguento mais, me ajuda, eu quero trabalhar, não aguento mais ficar na rua, não aguento mais usar crack. Aí eu dou para ele o endereço desse empresário, amigo meu, e esse empresário tem acolhido lá pessoas que estão trabalhando lá, subindo na empresa e tudo, né? Então, volta a dignidade da pessoa. Sim, porque são seres humanos. A cada morador de rua, Paulo, tem uma família por trás dele, tem uma história por trás de cada um deles, né? Às vezes são pessoas sim, que tiveram problemas com sistema prisional, são egressos do sistema prisional, às vezes cometeram algum delito, não tem ninguém santo ali. Sim. Né? Então, mas são seres humanos, né? Que precisam de ajuda. Mas uma coisa que eu acho bacana do trabalho que você faz, eu às vezes sou um pouco crítico na questão de alguns moradores de rua, principalmente na área central, na questão de você ajuda de manhã e te furta à noite. Sim. Tem grande problema disso. Mas o trabalho que você faz é diferente do que eu vejo a maioria da pessoa fazer. Por quê? Você fazer um trabalho na porta dos outros é fácil. E você traz o pessoal para a igreja. Sim. Porque você ir lá, tá lá, colocar uma marmita lá, não estou discriminando, pelo amor de Deus, o que as pessoas fazem. Mas é fácil você ir lá dar um prato de comida, mas não vai resolver aquele problema, porque aquele problema vai ficar do lado de uma outra pessoa. Sim. Agora, você chamar a responsabilidade para você e tentar dar uma ajuda para essa pessoa é diferente do que você simplesmente falar, tá aqui, ó. Quando eu fui secretário de Assistência Social,
Meu 2020 foi meu último ano, e 2020 foi o ano Da pandemia. né? E aí o prefeito Omar criou lá um comitê de combate à crise do Covid, né, e tudo, e já tinha dois médicos lá, a doutora Juliana e o doutor Arnaldo, tecnologista. Secretário, o senhor tem que arrumar um local para colocar os moradores de rua, que vai vir um tal de lockdown aí e tal, e tem que tirar. Aí comecei a procurar espaços públicos, né? Quando o prefeito Omar soube, ele me chamou lá assim, pastor, o senhor não vai colocar esse morador de rua em prédio público, não? Por quê, prefeito? Porque eles vão quebrar tudo, pastor. Não vai quebrar tudo. Então, mas acreditou dele. Aí eu disse, caramba, né? Aí conversando com o meu pastor Álvaro Jabes, que é meu amigo, deve estar nos ouvindo agora, tomando lá o vinho dele, a igreja estava sem culto, porque o governador não podia ter reunião e tudo, né? O reverendo Jabes falou assim, Ailton, vamos colocar aqui na igreja. Vamos colocar aqui na igreja. Aí falei com o meu conselho, o conselho da igreja presbiteriana, e o conselho autorizou. Aí cheguei à tarde lá, senhor prefeito, arrumei um local para colocar o morador de rua. Arrumou? Arrumei. Não é prédio público, não. Né? Assim, é prédio público, sim, mas não é do senhor. É da igreja presbiteriana. E aí, então, de abril de 2020 até agosto de 2021, a nossa igreja abriu as portas para receber lá mais de 600 moradores de rua. Nossa. Ganhei do empresário da cidade, ganhei beliche, ganhei camas, colchão. A população abraçou a ideia. E é interessante que alguns meses antes eu estava procurando um prédio público, eu ia colocar aqui na rua Paissandu, que tinha ali um antigo centro comunitário, né? Os vizinhos lá. Deu uma brigadeira ali. Teve uma audiência pública na Câmara Municipal, uma senhora me xingou lá, leva para a sua igreja, pastor. Eu acabei levando. Então, de abril até agosto, a nossa igreja recebeu mais de 600 pessoas. E aí, na pandemia, que eu só gravava os cultos, né, pela internet, o tempo vazio, eu sempre tive público na pandemia, porque era os moradores de rua que estavam lá me ouvindo. Né? Então, eu agradeço muito ao conselho da minha igreja, Reverendo Jabes, que me ajudou muito a acolher lá as pessoas em situação de rua durante a pandemia. Sem cobrar um tostão do município. E é isso que eu falo do diferencial, que não é fazer a benfeitoria na porta dos outros. Sim. Isso é fácil. Exato. Isso é fácil. Agora, porque puxou a responsabilidade para você. Porque também poderia ter dado errado. Sim, sim. Agora, às vezes eu converso com as pessoas que eu atendo lá para não prejudicar o comércio. Eu estou lá, eu estou no centro da cidade, eu não quero prejudicar ninguém, né? Mas, aí eu falo para ele, por favor, não faça um barulho aqui, evitem brigas aqui e tal, porque vira e mexe, vai um comerciante lá e reclama, né? Reclama e tal. Mas os comerciantes acabam compreendendo que a gente está tentando também ajudar, né? E eu sempre falo para evitar não prejudicar nenhum comércio ali no centro da cidade, né? Sim, outra, a gente tem que lembrar também que a gente estava com o prefeito Omar. Você teve um risco muito grande, porque se desse errado... Mas o seu Omar era muito transparente, muito sincero, sabe? Ele me deu total liberdade para trabalhar. Foi um excelente prefeito, não é à toa que assim, foi... Excelente gestor. Gestor, não é nem um pouco político. Isso. Mas é um excelente gestor. Ele era de uma transparência, de uma sinceridade que eu sempre procurei no gestor público, né? Então, ele falou, pastor, o senhor não vai colocar ele no prédio público. Aí eu falei assim, ok, ele é o prefeito, eu tinha que obedecê-lo, né? Aí eu procurei a alternativa, eu preciso de um prédio público. Aí o vereador Jabes que me sugeriu, vamos colocar aqui na igreja. Eu lembro que eu falei assim, arrumei um prédio público. Arrumou aonde? Não é no Zanaga, não é do senhor, é da igreja presbiteriana. Aí ele, pastor, parabéns, viu? Parabéns. Aí ele elogiou, não é? Então eu aprendi muito com ele e tentei fazer o meu melhor na frente da secretaria. Fiz ali boas amizades e fizemos um bom trabalho, graças a Deus. É aquilo que a gente estava comentando fora, que uma das qualidades que eu admiro muito no Omar é a sinceridade dele. Ele é sincero. Você não tem um meio termo com ele. Você sai com uma resposta. Ou sim, ou não. Ele não vai te enrolar. Isso. E se precisar te mandar a merda, ele vai mandar. Vai, é a realidade, entendeu? Então, eu acho que se a gente tivesse mais pessoas assim, eu acho que as coisas... Eu sempre
procurei no gestor público, seja ele prefeito, governador, presidente, tem que ter transparência. Nós precisamos de pessoas transparentes na política. Né? Nós não estamos cansados de corrupção, né? Agora tem lá o prefeito, o governador de Mato Grosso, parece estar... Enfim, estou cansado disso. Nós precisamos de gestores públicos que tenham vergonha na cara, né? E que trabalhem para a população. O cargo de prefeito, o cargo de vereador, são cargos de servidores públicos. Né? Quando eu fui para a secretaria, eu fui para servir. Eu lembro de um dia que estava lá, foi lá um morador de rua, lá na secretaria. Aí chegou lá, Paulo, eu quero falar com o secretário. Chegou lá, aí a moça, pastor, secretário, tem um morador de rua que quer falar com o senhor. Mas deixa ele entrar. Mas ele é morador de rua. Mas minha irmã, minha secretária, eu estou aqui para servir, para atender a população. Aí ele entrou, quando ele entrou na minha sala, ele começou a chorar. Por que você está chorando? Pastor, porque o senhor me atendeu. Mas eu estou aqui para isso. Né? Então, o prefeito, o secretário, ele é um servidor público. Ele tem um poder, mas para servir, não para ser servido. Né? Deixa eu dar uma boa noite aqui, ó. Amanda Aquino, aqui, o pastor é um ser de Deus, iluminado e portador das mais sensatas declarações que se pode esperar. Um líder religioso e social exemplar. Armando Aquino, meu amigão, um abraço, viu, Armando? Armando Aquino. Um abraço, gente boníssima, viu? Meu irmão Kleber Okamoto é sensacional, o pastor Ailton merece todo o meu respeito. Abraço. Sargento Okamoto aqui, irmão meu aqui, grande. Abraço, Sargento, obrigado, viu? Um abraço. Meu grande amigo também, Brancarelli, aí, ó. O maior alimento é a evangelização. O prato de comida é um bônus. É isso aí. É isso aí. E a gente falando um pouco, vou entrar depois no assunto aqui da Secretaria de Ação Social, mas aproveitando que você falou um pouco de política, você veio a eleição passada como vice-candidato a prefeito. Sim. Eu, particularmente, sempre falei para o pessoal, eu não creio em partido. Sim. Eu creio em caráter. Certo. Independente de partido. Né? De partido. Uhum. Mas você recebeu alguma retaliação, algum apontamento de dedo por ter vindo sim, aí? Muitos. Achando de que, olha, como que pode um pastor fazer uma coisa dessa? Sim. Só que a pessoa tem que entender que é o caráter da pessoa. O partido é simplesmente uma legenda que você necessita para concorrer. Hoje você não consegue ser candidato sem o mecanismo do partido político. Sim. Certo? A nossa lei eleitoral tem que ter um partido, né? Então, eu sempre fui filiado a um partido político. Eu acho que todo cidadão brasileiro deveria filiar-se a um partido político, né? Nunca usei do púlpito da minha igreja para fazer política. Eu estou aqui há 33 anos, nunca usei. Agora, nunca escondi da minha igreja a minha paixão pela política. Eu sou o ser humano é um ser político. Nós vivemos na polis, na cidade, né? Então, a nossa igreja tem ações políticas, né? A política pública lá com as crianças e adolescentes, política pública com o idoso, a política pública lá de combate ao uso de entorpecentes, né? E tudo mais. A gente precisa de política para tudo. Isso. Então, eu me senti... Agora, eu nunca dei passos, Paulo, em direção a isso. Eu quero ser candidato, eu vou... Tá, nunca. Mas isso sempre veio ao meu encontro. Né? E sempre veio, eu sempre resisti. Aí, o ano passado... Eu pedi autorização ao meu conselho, o conselho me autorizou, me licenciei do pastorado e coloquei com muita honra o meu nome à disposição. Né? Eu tinha que ter um partido, então eu sempre fui filiado ao partido e disputei com muita alegria, coloquei o nome ali à disposição. Foi uma experiência fantástica. Né? Não almejo, embora o partido que às vezes quer, não, só precisa sair a vereador, a deputado e tal. Não há, na minha intenção, no meu futuro, eu não vislumbro isso. Né? Porque eu nunca dei passo em direção a isso. Mas quem está nos ouvindo aí, o próprio Armando, aí, discuto muito política com ele e tal, né? Eu acho que eu nunca me permiti, Paulo, fazer inimizades por causa da política. Né? Porque eu tenho a minha opinião, tenho o meu pensamento, você pode ter o seu. Como eu aprendi a respeitar as pessoas, então eu não vou ficar brigando com ninguém por causa de política.
Eu estou aqui há 33 anos, tenho muitos amigos fora da igreja, que não são da igreja, que às vezes, eu acabei de receber, agora dia 30 agora de agosto, foi meu aniversário, fiz 61 anos. O prefeito Chico, pastor, mandou um recadinho aqui, parabéns, reverendo, pelo seu aniversário, tal. Eu não tenho inimizade com o Chico, com o Odílio, com quem quer que seja, né? Agora, tem a minha opinião. Sim. Tem a minha opinião, né? A minha visão, ela é oriunda do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu procuro... o senhor eu me chamava de esquerdopata. O senhor é um esquerdopata, não. As minhas ideias são ideias oriundas do Eu sei Evangelho. porque eu escutei muito, os caras falaram assim, como que pode o pastor Ailton... Você viu, mas você conhece ele? Alguma vez você já conversou com o pastor Ailton para saber? Não, mas não quero nem conversar. Pois é. Não quero nem conversar. É a pessoa que já tem a opinião formada Isso, dela. Aí eu não vou discutir. Não tem, é o que você falou, não adianta, não tem como discutir. Não discuto. Entendeu? E eu acho que... Às vezes eu recebo no meu Instagram, pessoas mandam mensagem para mim lá e tal. Eu não abro, porque ela manda para mim uma coisa, se eu mandar uma outra em volta, ela vai ficar brava comigo. Sim. Então, eu evito, não vou brigar com ninguém, não vou... E uma coisa que eu acho é... A política hoje em dia, ela tá muito complicada, porque não tem mais uma ideologia. Hoje a pessoa vai conforme o vento sopra. Se amanhã a esquerda tá bem, todo mundo quer ir pra esquerda. Se amanhã a direita tá bem, todo mundo quer ir pra direita. Todo mundo hoje se acha o dono da razão. Isso. Fica complicado, né? Um amigo nosso, mandando um grande abraço pra você. Quem? Luiz Rosa. Luiz, gente boa, viu? O homem que faz a melhor feijoada da região metropolitana de Campinas. Olha, eu vou falar pra E a caipirinha também. A caipirinha é famosa. Ontem, rapaz, ele fez a janta pra nós lá. Olha, aquele feijãozinho gordo dele, eu vou falar pra você. É gostoso, né? Foi de abrir o coração. O Luiz Rosa eu conheci nos conselhos municipais, Conselho Municipal da Assistência Social. Eu também não sei como o meu não fica bravo, né, rapaz? Ele é fantástico. Ele era da APAN, depois está lá no Soma. Eu o conheci no Conselho Municipal da Assistência Social. E percebi que tratasse de um homem de caráter. É uma pessoa fantástica, né? Eu confesso a minha... Quem conhece o Luiz sabe o tanto que esse homem faz, rapaz. Eu conheço. Irmão mesmo, assim... enfim, somos amigos, não é da igreja, não é presbiteriano, mas eu tenho ele como um amigo. Sim. O Carlos Neves aqui, mandando um abraço para você. Carlos Naves. Professor lá do Mackenzie. Olha. Atleticano doente, tadinho. Tá cabecinha inchada, porque o Cruzeiro ganhou do Atlético, né? Tadinho. Professor do Mackenzie, um moço boníssimo. Tem esse defeito de ser atleticano, mas é gente boa. Um abraço, Carlos. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. E, pastor, fala para mim, qual foi as maiores dificuldades que você encontrou na secretaria, na sua época? A falta de dinheiro, de orçamento estrutural para financiar as políticas públicas que às vezes não tinha. Né? Se você lembra que o prefeito Omar, quando assumiu depois de um período muito difícil, lembra? A Americana estava numa situação complicada, greve de nativos de lixo acumulado aí e tudo, né? E o Omar sempre foi um prefeito muito austero, né? Então, linha dura, né? Linha dura, até porque aquela coisa, não tinha dinheiro, o que ia fazer? Eu vi o Omar várias vezes tirar dinheiro do bolso dele para colocar... Foi criticado por isso, para colocar combustível nos carros da Gama. Né? O Omar foi o único prefeito que eu vi que catou o próprio carro para usar. Isso. O próprio motorista. Então, assim, a frustração é que às vezes... nós temos hoje, a Americana hoje, a prefeitura tem termo de colaboração assinado com a APAN, com o Soma, com o Benaiá, com o CESPA, com o Lar dos Velhinhos, São Vicente de Paula, todos parceiros da prefeitura. Só que essas entidades sofrem porque a prefeitura nunca pagou... Ela terceiriza o problema que seria dela. Isso, e nunca pagou o valor que de fato, de verdade, para... Então, até porque às vezes não tem dinheiro. Orçamento do município... Né? Você tem que obedecer, você não pode sair gastando tudo mais. Então, mas mesmo assim nós fizemos ali todos os serviços que
nós tínhamos proposta a fazer, conseguimos fazer com muita austeridade e conseguimos. Quando nós saímos, nós colocamos o abrigo lá, né? Ampliamos o serviço e tudo mais, a república para jovens e adolescentes, família acolhedora para crianças que têm, enfim, fizemos muita coisa boa com pouco dinheiro que tinha. Eu vou falar para você, esse trabalho da família acolhedora é um trabalho complicado, né? Pois é. Nós que implantamos no município ali. Ele tá lá, é complicado, mas é mais barato. Sim. Mais barato, não é? Então... E dá uma vida melhor para a criança. Né? Sim, sim, sim. É fantástico. E é muito mais barato, né? do que você montar um abrigo para criança e adolescente. Se você coloca a criança numa família acolhedora, fica muito mais barato. Além de um local melhor, porque é no seio de uma família, no ambiente de uma família, né? Tem um pai, uma mãe, um irmão ali. Então, para a criança que teve o pátrio poder retirado, né, esse projeto é fantástico. Na época lá, eu lembro que era um sonho nosso e nós conseguimos implantar. Deve tá funcionando. Hoje, tá no braço da PAN. Isso. Aí não sai. Exatamente. O Luiz Rosa, na época, foi um parceirão nosso ali e tudo, né? Ali. Eu até na época ajudei a montar, a gente fizeram, na época do Omar ainda, fizemos vários outdoors na cidade. Isso. Falando da família acolhedora. Família acolhedora. Esse é um projeto, é uma política pública fantástica que deveria ter em todas as cidades do Brasil, né? Lógico, o ideal era não precisar desse serviço, que nenhuma criança saísse do seio da sua família. Mas a gente sabe que às vezes entre o ideal e o real há um abismo enorme, né? O ideal é que nós não usássemos droga, o ideal é que não tivesse pessoas em situação de rua, mas a realidade, né? São Paulo hoje, capital, tem mais de 50 mil pessoas em situação de rua. É maior que a minha cidade lá em Ipanema, né? Aqui em Americana deve ter umas 500, 600 pessoas em situação de rua. Tudo isso. Campinas tem mais de 5 mil pessoas em situação de rua. Por mais que você implemente políticas públicas. Se for analisar a comparação de Campinas, a Americana tá bem grande, né? Porque Tá. É uma metrópole. Essa população ela é flutuante, viu, Paulo? Ela diminui e aumenta assim de um dia para o outro, né? E aqui a gente tem não vou falar que é problema, ou é também, não sei. Mas o povo é um povo muito solícita, né? O americanense, ele é solidário, ele é empático, ele tem uma empatia, ele ajuda, e faz parte da índole. O brasileiro é assim, né? Sim. Mas o americano é assim, as pessoas já vêm para cá porque sabem que aqui vai ter... A gente tem um exemplo ali na área central, até eu já te levei uma vez lá, que o conversante estava louco, aquela senhora que fica sentada ali na Vieira Bueno. Ela vem de Hortolândia para cá. De Hortolândia para cá. Ela é deficiente visual. Tem a moeda ali e tal. Ela fica lá, às vezes incomodou alguns comerciantes ali. E você vê, o pessoal dá marmita, leva uma água, leva um salgado. E do ponto de vista da legislação, ela não está ela errada. não está cometendo nenhum crime. Então é complicado você... E aí eu fico pensando, Paulo, já é uma pessoa que já está apanhando da vida, né? Uma situação terrível. Então eu fui lá, eu não consegui, eu o secretário, fui lá tentar resolver, porque a moça lá me ligou lá e tal. Foi com o senhor lá. Mas eu não consegui, eu sempre passo lá, tá lá, dá uma moeda e tal, né? Agora, um dos trabalhos muito bons que eu acompanhei, a gente participou de reuniões, tudo, até eu dei uma cobrada na época, foi na antiga não é Céler, não era Fatex que fechou, lembra? Ah, sim, Fatex, Fatex. Mas depois da Fatex uma outra, depois não fechou. Tinha o morador de rua. Ficaram ali, você, mais de prontidão ali, mais do que rápido ali, resolveu o problema, né? Mas é sempre uma solução paliativa, né? Porque pessoa em situação de rua hoje é questão de saúde pública, porque a maioria deles, Paulo, são usuários de drogas, de entorpecentes. Então, esse pessoal precisa de tratamento. Né? De tratamento, porque a dependência química é uma doença. A pessoa precisa de ajuda, não consegue sair. Qualquer dinheirinho que você... você aqui, americana, você não pode dar dinheiro para a pessoa que está hoje pedindo dinheiro no semáforo. Porque aquele dinheiro que você vai dar ali, ela vai comprar droga. Então eu evito, não dê dinheiro, não dê esmolas. Encaminhe para a igreja, encaminhe ele para a Secretaria de Ação Social,
né, para as políticas públicas do município. Mas nunca dê dinheiro porque você está ajudando a financiar o visto daquela pessoa. E você estava falando do Mackenzie aí. Você está dando aula lá? Eu dou aula no Mackenzie. Conta um pouquinho dessa história. Eu dou, então, em 2024, eu participei de um processo seletivo ali e fui dar aula no Mackenzie, aqui na Universidade do Mackenzie. Dou aula no curso de Direito, de Engenharia e de Administração, das matérias Ética e Cidadania e Cosmovisão Reformada. O Mackenzie é uma universidade confessional, é presbiteriano, né? Então, essas matérias ali em Campinas, no curso de Direito, no curso de Engenharia e no curso de Administração, eu ministro, junto com o professor Ricardo, essas matérias. Bacana. Uma experiência fantástica também, que depois, com quase 60 anos, começar também a atuar como no magistério, né? Que, na verdade, eu vejo como uma expansão do meu ministério, porque eu estou falando de coisas que eu sempre falei como pastor a vida inteira, né? Então, só que é uma experiência muito gratificante, porque o contato com a universidade, ali com os alunos, é muito rico, né? Sim. É muito rico, é fantástico. E outra, e a cidadania hoje em dia tá difícil, né? Sim, sim, sim. Mas eu me emociono com os alunos ali, viu? No Mackenzie, o contato com os colegas professores, o Carlos Naves, que está nos assistindo ali, tudo. Uma experiência muito boa também. Desde 2024, vou fazer 2 anos agora, no final do ano, 2 anos de Mackenzie ali. Não, bacana. Uma boa experiência. Mandar um abraço aqui pro Carlinhos Corsato aí. Meu grande irmão, Vanderlei Orsi, aí, dando uma boa noite para nós aí. Abraço, Vanderlei. E fala para mim uma coisa. Como que sua experiência como pastor te ajudou na condução dos trabalhos na secretaria? Paulo, um pastor presbiteriano, ele é muito bem preparado. Você tem que fazer 4 anos de teologia, você tem que lidar com as pessoas. Então a igreja investe muito na formação dos seus pastores. Então quando eu fui, por exemplo, representando o Benaiá numa reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, um presbiteriano, o que mais sabe fazer é moderar uma reunião, presidir uma reunião. Né? A igreja presbiteriana, ela é parlamentarista. Ela não é presidencialista. Ela não tem uma figura do pastor presidente. O pastor pode presidir o conselho, a decisão dela sempre é colegiada, é no parlamento. Então, quando a experiência minha como pastor presbiteriano, nos conselhos municipais, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal do Direito da Mulher, esses conselhos para um pastor presbiteriano é vinho e queijo, assim, é tudo o que ele sabe fazer. Tranquilo. É um passeio no parque, né? Então, assim, e o pessoal percebe, né? E outra, a figura a igreja presbiteriana, aqui americana, ela goza de uma respeitabilidade que ela adquiriu ao longo da sua história. Desde 1870. Não é uma igreja que abriu hoje e que daqui a 10 anos vai fechar. Ela atravessou um século. Aventureiros, né? Não, ela está no 2º século dela, está com 155 anos. Ela antecede a cidade. Então, a igreja goza de uma respeitabilidade muito grande. Eu me candidatei aqui a vice-prefeito, mas eu não fui o primeiro. Na década de 70, o pastor presbiteriano, Antônio Lemos da Silveira, foi vice-prefeito do Ralph Biasi. Depois disputou a prefeitura. Então, eu não fui... não fui algo inédito para a Americana. O pastor presbiteriano sempre foi muito envolvido com a cidade americana. Sim. Por quê? Porque a igreja sempre teve um braço social muito grande. O Benaiá é de 62, o CESP é de 70. 70 já é plena ditadura militar. Quando falar em assistente social era tido como comunista. Sim. A nossa igreja organizou uma ONG em maio de 1970 para trabalhar com criança e adolescente com vulnerabilidade social. Nessa época aí, Paulo, falar de assistente social é comunista, né? Então a nossa igreja sempre foi uma igreja de vanguarda. E, a meu ver, ela preservou a sua relevância. Eu tenho que... A igreja presbiteriana, como outras igrejas também, são igrejas relevantes. Que se fechar a porta, a cidade vai sentir. Sim. E uma coisa interessante que você falou aí, que para você ser um pastor
da igreja presbiteriana, você tem que se preparar, né? Se Não é que preparar. nem muitas igrejas que a gente vê hoje aí, que abre a porta do nada, né? O cara tá numa igreja, aí ele não tá contente com o que o pastor fala, eu vou montar a minha, e Sim, sai, sim, sim. monta Isso. dele, Eu, faz o que eu bem tive que sair entender. de Ipanema, minha cidade, no leste de Minas, ficar 4 anos aqui em Campinas, estudando teologia. Depois tive que escrever uma tese, uma exegese. Depois de um ano que eu fui ordenado. Então, assim, né, um pastor presbiteriano tem pelo menos 5 anos de preparo, 5 anos de estudo. E esses 5 anos não é garantia que vai sair depois de 5 anos um cabra bom. Tem muito pastor ruim por aí, Sim. tá bom? E outra, Mas, tem que estar no coração também, né? e tentar. Falei com você, não se achar melhor do que os outros, certo? Eu quero ser melhor do que eu fui ontem, mas eu não quero ser melhor do que você porque eu não sou. Né? Eu aprendi lá com o Roberto Carlos, que tinha uma musiquinha que dizia assim: mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais do que eu. Lembra? É do seu tempo É, essa música aí. não é brincadeira não. Mandar um abraço aqui pro meu irmão Newton Santa Rosa aí. Boa noite, meu irmão. Pastor, eu vou pedir uma licença para estar agradecendo aos nossos patrocinadores aí. Quero agradecer aqui o Chopp Kremer aqui. Você que gosta de um chopinho aí, não pode deixar de estar experimentando o Chopp Kremer nosso. Meu grande amigo aí, meu parceiro, Bar do Adrianinho, que Aliás, sempre nos delícia de frango, hein? gostoso, né, rapaz? Steakinho delicioso. Bar do Adrianinho aí, um lugar familiar aí, um ambiente bacana. Porçãozinha toda quarta e quinta-feira, R$ 36,90. Essa porçãozinha de frango lá você encontra lá no Bar do Adrianinho. E solta os nossos patrocinadores aí, Aníbal. E a gente já Se você volta. precisa divulgar o seu negócio ou o seu logotipo, não há lugar melhor do que o podcast De Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Quer tirar o seu podcast do papel? O Capaz Studio é o lugar perfeito para você. Estrutura completa com equipamentos profissionais de áudio e vídeo, ambiente moderno e confortável para você gravar com qualidade e impressionar sua audiência. Espaço climatizado, microfones e câmeras de alta performance, iluminação ideal para vídeos incríveis, suporte técnico durante a gravação. Seja para entrevistas, bate-papos ou episódio solo, o Capaz Studio oferece tudo o que você precisa para focar apenas no conteúdo. Reserve já a sua gravação e leve seu podcast para o próximo nível. Entre em contato e agende o seu horário. Promoção imperdível no Bar do Adrianinho. Toda quarta e quinta-feira tem porção de frango empanado por apenas R$ 36,90. Chama os amigos e vem curtir com a gente. Rua Duque de Caxias, 301. Americana, SP. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 17 horas às 23 horas e 59 segundos. Siga nas redes sociais. @Bar do Adrianinho, ambiente descontraído, porção caprichada e aquele atendimento top que você já conhece. Mecânica Americanauto, Chopp Kremer Americana, Grupo Costa, Imperial Motors, Irapuru Pet Center, Licença Online, Lima e Silva Seguros, Margutti Multimarcas, Mor Tratrum, Estética Automotiva, Movelaria Margutti, Optilar Óptica, Scalaço Arte em Crochê. Estamos de volta aí no nosso podcast De Olho na Cidade. Um bate-papo aí com meu grande amigo aí, pastor Ailton. Mais uma vez agradecer a todos os patrocinadores aí. Lembrando que sem vocês nada seria possível esse sonho nosso aí. Mais uma vez agradecer o Bar do Adrianinho aí. Lembrando que toda terça e quarta-feira, porçãozinha desse delicioso frango empanado aí a R$ 36,90. Você encontra lá no Bar do Adrianinho. Um lugar familiar aí. Muito bacana, tá? Vale a pena lá conferir. E, pastor, a gente tá chegando aos finalmente aí. Como o senhor enxerga hoje os principais desafios da nossa cidade na área social?
Primeiro que o município americano sempre teve boas políticas públicas. Nós temos hoje 6 CRAS espalhados pela cidade. Nós temos o CRAS aqui da Matiensen, nós temos o CRAS da Praia Azul, temos o CRAS Nossa Senhora Aparecida lá em Uzanaga, temos o CRAS Guanabara, o CRAS São Jerônimo e o CRAS São Manuel. 6 CRAS. Esses CRAS é a sigla, né? Centro de Referência da Assistência Social. É a porta de entrada. Assistencialismo, né? Não, assistência social é a porta de entrada para todas as políticas públicas Sociais. que o município realiza, Sim. certo? Esse CRAS aí. O município hoje realiza a assistência social, ela se divide em proteção social básica. Proteção social básica. O que é a proteção social básica? É a prevenção. É a prevenção. O CESP aqui trabalha, a APAM tem um serviço lá na Praia Azul, Sim. certo? Onde Fortalecimento lá. isso, onde ela faz o quê? Prevenção. É pegar a criança, pegar o adolescente no contraturno escolar e tal, e fazer a prevenção, para que essa criança nunca precise da proteção social de alta complexidade. O que é? Um abrigo, sabe, tá enfim, tá... Quando você investe na proteção social básica, que é mais barata, você tem um alívio na proteção social de alta complexidade. A proteção social de alta complexidade são os abrigos, Paulo. Um idoso que tem os seus direitos violados, uma criança uma criança que tem o seu direito violado, e às vezes o juiz da vara da infância é obrigado a tirar aquela criança e colocá-la no abrigo. Aí ela tem, e o abrigo é 24 horas, é feriado, é sábado, domingo, tem que ter profissional, é um serviço caro. Agora, então o americano tem assim, boas referências na assistência social. Mas o americano hoje nós temos um conselho tutelar só, nós estamos com o último censo agora tem o quê? 225 mil habitantes? Mais ou menos. O americano já precisaria ter já um segundo conselho tutelar. Campinas tem 6 conselho tutelar, né? Nós temos 5 conselheiros, né? Então, mas a cidade, em termos de serviço, ela estava redondinha. É fazer esse serviço rodar sem deixar que a dívida hoje do município cresça, extrapole, né? O meu medo hoje é que daqui uns dias a nossa dívida hoje está quase que o orçamento anual do município. Então, aí é complicado, né? Mas nós temos políticas públicas na área da assistência social, redondinha aqui americana, é só fazer funcionar, investir um pouquinho mais e funciona. Não, bacana. Ó, o Wallace falando aqui, ó, embora não o conheça pessoalmente, mas considero o pastor Ailton uma pessoa muito preparada e coerente. Quem tá falando? Meu grande amigo, irmão Vanderlei Orsi. Vanderlei. Bondade dele. Vanderlei, um abraço, viu? Olha, Orsi, falar pra você, viu? Precisa conhecer o pastor Ailton. É um cara muito, muito gente boa. Bondade. Um cara que... grande conhecimento. Nada. E... faz falta, Aquilo que eu cantei aqui, mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais do que eu. Não, que é isso. E fala pra mim, como pode fazer com aproximar ainda mais a comunidade das políticas públicas sociais? Primeiro, há um grande desconhecimento. Por exemplo, americano hoje, quando você fala o que é um CRAS, boa parte da população não sabe o que é. Eu falei aqui nós temos 6 CRAS, 6. E temos um CREAS. O CREAS é o serviço, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. A cidade, às vezes, não conhece esse serviço, né? Por exemplo, muitas pessoas, às vezes, me procuram para... eu queria abrigar um idoso lá no Benaiá, ou lá no Lar dos Velhinhos, São Vicente de Paula. Né? Não adianta a pessoa ir direto no Benaiá. Por quê? Porque Lar dos Velhinhos e Benaiá tem termo de colaboração assinado com a prefeitura. Não é mais como antigamente, há muito tempo atrás, que nem creche, né? Chegava lá e falava assim, precisa, vamos dar...
3 mais 1 criança, a gente come 1, come 2, né? Então, não pode, porque Hoje agora não é assim, né? a PAN tem lá um termo Tem que cuidar de de 150 colaboração crianças. assinado com a... Não pode ter 151. Exato. Você tem que comunicar à prefeitura. Por quê? Porque como a prefeitura está pagando, está comprando esse serviço da PAN ou do Benaiá, quem vai encaminhar? Então é o CRAS ou o CREAS. Né? E a população às vezes não sabe disso, não sabe nem o que é CREAS, o que é CRAS. Né? Então, por mais que a prefeitura divulgue tudo, né, a pessoa só vai querer saber disso quando ela está precisando. Pastor, eu preciso abrigar minha tia de 86 anos, está com Alzheimer e tal. Aí você procura o CRAS. O que é CRAS, pastor? CRAS é um centro de referência da assistência social. Onde você mora? Eu moro no Zanaga, lá tem um CRAS. Aonde você mora no São Manuel, lá tem um CRAS. Né? Então, nós temos 6 CRAS hoje, que eu falei, é a porta de entrada para todos os serviços públicos que a prefeitura oferece. Né? E são serviços gratuitos, né? Gratuitos no sentido que eu e você, nós, quando pagamos o imposto, a gente está sustentando esse serviço para atender a população. E fala para mim uma coisa, quais os seus planos e expectativas para o futuro, tanto no ministério pastoral quanto na vida pública? Continuar servindo. Né? Eu estou com 61 anos, quero me aposentar, mas quero pisar no breque já, sabe assim, começar a desacelerar. Deixar um bom sucessor? Hein? Deixar um Tenho um colega lá que está pastoreando comigo e tudo, né? Mas assim, servir o próximo enquanto eu puder servir, porque o exemplo vem do Senhor Jesus Cristo. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Né? Eu sou um pastor, creio em Jesus Cristo, creio que Ele morreu por mim, Ele ressuscitou por mim, e Ele, que era Senhor dos senhores, serviu. Então, qual é o meu projeto futuro? Continuar servindo, na forma como Deus permitir que eu sirva. Né? Agora, se eu puder me aposentar, já desacelerar um pouco, né? Curtir a netinha? Tenho 2 netinhas, curtir as minhas netinhas, né? Curtir a família. Eu quero fazer isso, né? Mas continuar vivendo um dia por vez, né? Eu já não tenho mais, Paulo, eu já não tenho mais 61 anos. Por quê? Porque passou, certo? Quantos anos eu tenho? Eu não sei. Há um tempo atrás, eu fui levar a Eucaristia para uma senhora, dona Isa Kifuri, ela tem 92 anos. Cheguei lá, dona Isa, eu queria viver que nem a senhora, 92 anos. Ela falou assim, reverendo, o senhor, infelizmente, não vai chegar aos 90 anos. A filha dela estava perto dela, mãe, não fala assim com o reverendo. Não, filhinha, ele tem uma vida muito agitada, ele vai morrer antes. Aí, eu engoli seco, saí de lá, entrei no carro, senhor, vamos. Escuta muito da pena letra, né? Vamos bater um papo aqui. Que papo foi aquele lá que eu vou... Aí eu coloquei na minha cabeça que eu vou morrer com 89 anos. Então eu estou com 61, eu tenho mais 28 anos de vida pela frente. Tem 2 anos, tem a mais de erro, 2 para mais, 2 para menos. Né? Então eu tenho que viver sabiamente cada dia da vida. Não é? A vida é muito bonita, nós não fomos feitos para morrer. Eu estou com aquela música do Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Né? Mas vivendo um dia por vez. Né? Hoje, dia 3 de setembro de 2025. Amanhã, se Deus permitir, um novo dia, dia 4. Então, viver um dia por vez, intensamente, sempre com o objetivo de o que eu posso fazer para servir o outro hoje, servir o próximo. Por quê? Porque eu sou servo de Jesus Cristo. Então as pessoas me chamam, o pastor é esquerdopata, né? Olha, se respeitar o ser humano é ser de esquerda, eu sou de esquerda. Se tolerar, agir com tolerância para com o outro é ser de esquerda, é ser comunista, eu sou comunista. Se desejar justiça social para o nosso país é ser comunista, eu sou comunista. Né? Se tratar o outro com respeito é ser comunista, eu sou comunista. Eu sou assim.
Agora, isso não vem da minha ideologia política, vem da minha do Evangelho. O Senhor Jesus me ensinou a respeitar as mulheres, as crianças, o idoso, A família. o diferente, aquele que é diferente de você, aquele que tem uma ideologia política diferente da sua, aquele que tem uma fé diferente da sua, aquele que não tem fé. Eu tenho uma opinião política comigo, às vezes as pessoas até me criticam um pouco, que eu particularmente não vejo diferença nenhuma entre a extrema direita e a extrema esquerda. Paulo, todos os extremos são perigosos, né? E outra, eu tenho um pensamento comigo, enquanto a gente, população brasileira, tratar político como ídolo, a gente não chega a lugar nenhum. Exatamente. Eu tenho pavor dos extremos, né? A grande virtude da vida é o equilíbrio, né? Não tem diferença nenhuma do cara que fala que o esquerdista tem que morrer ou do esquerdista que fala que o de direita tem que morrer. Exatamente. Não tem diferença nenhuma. Entendeu? O mesmo público, eu acho loucura. Não estou falando você não ser patriota, você não ser um cara respeitador com a família. Então, os princípios básicos que o pai e a mãe ensinou lá de trás. Sim. Entendeu? Sim. Mas você não precisa ser um cara fechado, Sim. um cara intolerante, um cara que não vou conversar. Ah, você é de esquerda? Ah, você é de direita? Não, nem chega perto que eu não quero conversa. Entendeu? E outra coisa, a pessoa se fazer de esquerda ou de direita pela tua situação. Fica até feio. Exatamente. Uma pessoa que até ontem pregava X, hoje muda o discurso. Mas mudou porque foi convencido? Não, porque foi viável para ele naquele momento. Então, os meus valores são valores oriundos do reino de Deus, daquilo que eu aprendi no Evangelho de Jesus Cristo. E a gente tem que se lapidar cada dia, né? Aprender cada dia. Eu nunca vou deixar de aprender. Eu posso deixar de ensinar, mas de aprender nunca. É o que você acabou de cantar, né? Ser um eterno aprendiz. Isso, exatamente. Exatamente. Por mais grau 33 que você seja, você está sempre aprendendo, né? Você sempre aprende um pouco ali. E ninguém é dono da razão. Exatamente. Às vezes o ponto de vista é diferente. Isso. E ter equilíbrio, né? O equilíbrio. Né? Extrema direita e extrema esquerda é perigoso. Todos os extremos são perigosos, né? Então eu primo pelo equilíbrio. Né? Nas relações pessoais, na política, na própria religião. Equilíbrio sempre. Né? Os extremos são perigosos. Bacana. Pastor, muito obrigado por esse bate-papo. Obrigado a você, Gostei Paulo. muito aí, com certeza tem que voltar mais vezes. Tem muita coisa que a gente pode falar. Eu falo muito, viu? Se eu deixar aqui, eu vou falando, né? Não falamos das guerras no mundo hoje, né? Rússia e Ucrânia, a questão de Gaza lá, né? Da ação terrorista do Hamas, a reação, às vezes, por demais de Israel e tudo, né? São coisas que nos entristecem, né? A mim me entristece. Mas quem sabe uma outra hora a gente fala sobre isso. A gente vai ter aqui, o espaço é nosso. Isso. Deixa o convite. Muito obrigado pelo convite, me senti muito honrado. Eu espero que as pessoas que nos acompanham aí pela internet também tenham gostado. Enfim, eu estou aqui à disposição, tá bom? E outra, a gente vai deixar aquele gostinho de quero mais. Que bom. Aquele gostinho de quero mais. Muito obrigado, viu? Pastor, eu agradeço. Pessoal, muito obrigado a todos aí. Lembrando que sexta-feira a gente dá reprise novamente do podcast De Olho na Cidade, com a participação do meu querido amigo aí, pastor Ailton. Você que tem interesse de estar conhecendo o pastor, a igreja, quais são os dias dos cultos? Rua 7 de Setembro, 363, o melhor lugar de Americana, no centro da cidade, no coração da cidade. Na frente do Banco do Brasil. Na frente do Banco do Brasil, a agência do centro aqui. Os nossos cultos, hoje, agora quarta-feira, já foi, 7h30, tem estudo bíblico. Domingo, às 8h30 da manhã, temos culto com a Eucaristia, esse domingo agora, dia 7 de setembro. E domingo, às 9h30, escola dominical. E domingo, 19h, o culto da noite. Tá bom? Pessoal, você que não conhece... Sabe que igreja... caldo de galinha, Vic Vaporub e franguinho aqui do pai do Adrianinho. Não faz mal para ninguém. E conselho de mãe. Não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. Pessoal, muito obrigado a todos aí. Boa noite e fiquem com Deus. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil.
grandes convidados. Nesse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público.